O extra da novela capítulo 101. Fantasma, 3. Os 5 cadetes ficaram parados por um longo tempo, apenas olhando em volta de forma intermitente. Seus corpos e consciências aparentemente congelados. A montanha de repente ficou plana. E Kim Ajin desapareceu. Para piorar as coisas, ocorreu outra coisa estranha. Quase como se o tempo estivesse retrocedendo, o cenário ao redor deles começou a mudar rapidamente. O sol que pairava no meio do céu desapareceu como se estivesse caindo. Então, a escuridão foi lançada sobre eles como uma sombra. Tal fenômeno sobrenatural incompreensível evocava medo e pânico, e os 5 cadetes só conseguiam se aglomerar nervosamente. E o leão estava especialmente em um estado ruim. Seus olhos estavam molhados de lágrimas. Como ela era alguém que não conseguia nem olhar para um pôster de um filme de terror, ela não conseguiu suportar um fenômeno tão assustador. Vamos ficar calmos. Kim-Soo saiu primeiro, e Shin Jong-ak então intensificou como se estivesse com medo de perder. Acalmar. Já que Kim A-jun é um pouco chato, ele pode ter se perdido. Ou talvez, ele encontrou algo e fugiu para reivindicá-lo para si mesmo. Afinal, estamos em Win Mountain. É Kim A-jin, não Kim A-jun. Win Mountain era propriedade privada do grupo Jinsung. Sem a permissão deles, ninguém tinha permissão para entrar, o que significava que era provável que ervas preciosas estivessem crescendo nele. Shin Jong-ak teorizou que Kim A-jin encontrou por sorte e fugiu para pegá-lo. O que? Então como você explica isso? Não só a montanha de repente ficou plana, como o sol desapareceu do céu. Shai Na-eun levantou as mãos e apontou ao redor dela. Eles estavam cercados por uma escuridão densa e ervas daninhas espessas e crescidas que pareciam ter pelo menos 80 centímetros de altura. Isso é, quando Shin Jong-ak ficou sem palavras. PSS, o som de um animal se movendo pela grama soou. Yo Yeon encolheu como um coelho assustado, enquanto Kim-Soo e Shin Jong-ak apontavam suas armas naquela direção. SSSS, SSSS. Algo se aproximava deles farfalhando por entre as folhas. Gole. Por 3 minutos, eles esperaram nervosamente. O que finalmente apareceu da grama espessa foi. Eu pensei que era uma fera da montanha. Quem teria pensado que era um bando de crianças? Um homem que parecia estar em seus 40 e poucos anos. Ele estava vestindo calça azul escura e uma camisa folgada. Para colocar em palavras, ele parecia um assalariado típico dos anos 70 e 80. O que vocês crianças estão fazendo aqui? Ele falou com um pouco de um sotaque antigo. Os cadetes o examinaram em silêncio. O homem também os examinou de volta, especialmente as cadetes. É? Por que você não está falando? Quando o homem de meia idade os incitou, Shin Jong-ak se aproximou. Oi, você. Onde é Kim-Soo rapidamente parou de falar mal educado de Shin Jong-ak. Senhor, onde estamos? O homem olhou para Kim-Soo com um olhar incrédulo, então de repente sorriu. O que você quer dizer? Estamos em Gwangmyeong. Esta é uma zona de perigo. Não sabemos quando o poder mágico explodirá novamente. Explosão de poder mágico. Kim-Soo murmurou baixinho. Explosão de poder mágico era uma palavra com a qual ele estava familiarizado, um fenômeno onde a mana instável explode. Por 3 anos após o Tikal, a mana instável do mundo frequentemente explodia. Isso era o que ele se lembrava de ter lido no livro. Isso mesmo. Você vai morrer se ficar aqui, então me siga. O homem estava falando sobre um fenômeno que estava extinto no mundo moderno como se ainda estivesse acontecendo. Kim-Soo caiu em pensamento. Explosão de poder mágico. Uma montanha que se transformou em terreno plano. As roupas antiquadas do homem. Vamos segui-lo por enquanto. Para entender a situação atual, era necessário seguir este homem. Todos os 5 cadetes pareciam estar pensando nisso enquanto balançavam a cabeça com certa relutância. Shin Jong-ak então disse ao homem. Lidere o caminho. É? Kim-Soo rapidamente empurrou Shin Jong-ak para o lado e o corrigiu. Ah, esta é a nossa primeira vez aqui, então teremos que pedir que você nos guie. O que, Kim-Soo, você vai me provocar mesmo nesta situação? Cale-se. Apenas fique quieto e siga em frente. Simples assim, eles seguiram o homem de meia idade. Caminhando pela grama alta e passando por ocasionais uivos estranhos, eles finalmente chegaram ao que parecia ser uma cidade. Isto é. Nesse momento, os cadetes pararam.
Eles olharam na frente deles sem expressão. Prédios desmoronados e barricadas feitas de carros de sucata e barras de ferro. Fumaça e chamas subiam da cidade. Ei, Myung-jong, você tem feito um bom trabalho? Claro, a Jussi. Mas quem são eles? Ah. O homem de meia-idade cumprimentou um jovem que guardava a entrada. O jovem olhou para os cadetes e deu um sorriso desabrochado. O homem de meia-idade voltou-se para os cadetes e falou: E aí? Entre. Primeiro, onde está isso? Ouvindo o tom sério de Kim-soo, o homem de meia-idade sorriu. É o lugar mais seguro ao redor, Gwangmyeong City Hall. Prefeitura de Gwangmyeong. Eles tinham passado por ela mais cedo naquele dia em uma limusine. No entanto, a prefeitura de Gwangmyeong que eles viram não era um lugar em ruínas como este. Foi então que Kim-soo começou a entender a situação. A roupa do homem. Explosão de poder mágico. Você pode me dizer a data de hoje? Encontro? Kim-soo perguntou com uma voz dura. O homem esfregou o queixo com a pergunta repentina, depois balançou a cabeça de um lado para o outro. Não sei. Quem tem tempo para contar hoje em dia? Acho que são cerca de 72 agora. Ao ouvir isso, os cadetes caíram novamente em transe. Ding! Suas cabeças pareciam estar tocando. 72 como em? 1972? Bem, com certeza não é 1872. Desta vez, o jovem que guardava a entrada se aproximou. Então, vários homens apareceram em cima das barricadas. Seus olhos piscaram friamente enquanto olhavam para os cadetes. Entre. É perigoso ficar do lado de fora a esta hora. O jovem agarrou o pulso de China-un enquanto dizia isso. Ei, deixe-a ir. Kim-soo rapidamente o empurrou e puxou o galho que ele trouxe apenas por precaução. Um ramo. Ei garoto, abaixe isso. Não somos pessoas más. Kim-soo tentou liberar seu poder mágico para intimidá-los. Certo, ele tentou. Infelizmente, ele não conseguiu trazer seu poder mágico. Ei, Kim-soo, não posso usar meu poder mágico. China-un parecia estar experimentando a mesma coisa quando sua voz agitada soou. Enquanto isso, os homens que estavam em cima das barricadas pularam e os cercaram. Mesmo de relance, havia pelo menos 20 deles. Para piorar as coisas, eles imbuíram poder mágico nas barras de ferro que trouxeram. Esses pedaços de lixo se atrevem a... Quando o enfurecido Shin Jong-ak estava prestes a amaldiçoá-los, uma luz de neon brilhou à distância. A atenção de todos caiu na luz. Lá, eles viram um homem usando capacete e andando em uma bicicleta de alta tecnologia. Ah! Aquele filho da puta voltou. Corram de volta para dentro, rapazes. O homem de meia-idade rapidamente incitou seus amigos. Pressa. Ele é um monstro devorador de homens. Pare de enrolar. Alerte a Zuranin. Tac. Então, de repente, um clarão branco irrompeu e algo penetrou no ombro do homem em um piscar de olhos. O ataque não terminou aí. Vários raios de luz dispararam para frente, iluminando a escuridão. E o Leonha poderia facilmente identificar os raios de luz passando por eles. Balas. A contínua enxurrada de balas dissolveu o cerco, e Kim-soo e outros rapidamente correram de volta. Assim que chegaram a uma certa distância da cidade, eles pararam e se viraram para o homem sentado em uma bicicleta. Neste momento em que era difícil distinguir amigo ou inimigo, o homem misterioso levantou as mãos e lentamente tirou o capacete. Logo, seu rosto foi revelado. O cabelo comprido do homem estava bem preso e ele tinha uma barba desalinhada que cobria o queixo. Embora seus pelos faciais o fizessem parecer alguém de um filme de faroeste, todos foram capazes de identificar seu rosto. Kim-soo murmurou atordoado. Kim Ajin. Eu estava gravemente enganado. Achei que seria mandada de volta ao passado com eles só porque estávamos andando no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu estava sendo muito ingênuo. Cerca de 40 dias atrás, ou o que deveria ter sido alguns minutos atrás para Kim-soo e os outros, fui arrastado para o passado enquanto escalava a montanha do vento com a guarda baixa. Como os outros 5 foram transportados para o mesmo período da história original, foi uma progressão da história muito mais natural quando pensei nisso. No começo, entrei em pânico. No entanto, logo percebi que a situação não era tão ruim quanto eu pensava. Assim como eu esperava, o Jin tentando governar este lugar era mais forte do que na história original.
Ser mandado de volta antes dos outros me deu mais tempo para fazer os preparativos. Fiquei ocupado desde o primeiro dia. Primeiro, procurei um lugar para ficar. A prefeitura de Gwangmyeong era governada por um Dijin, então eu tive que escolher um lugar longe deles, mas ainda assim me deu a capacidade de observá-los. Em seguida, observei os movimentos do Dijin governando este lugar e ataquei seus subordinados para impedir seu crescimento. Simples assim, comi sozinho, ataquei sozinho, fugi sozinho por 40 dias. Hoje, finalmente me reuni com o resto. Então isso é realmente. No caminho para minha base, Kim-soo, que estava ouvindo minha história em silêncio, parou e me encarou. Isso mesmo, estamos em Gwangmyeong de 1972. O Outikal aconteceu apenas 15 meses atrás, então este lugar ainda é um inferno. A festa foi dura como uma pedra. Até Shin Jong-ak tinha uma expressão séria no rosto. Então há quanto tempo você está aqui? Yoo Yeonha perguntou. Não sei. Embora meu cabelo e barba tenham crescido muito por ter ficado apenas 40 dias, isso foi apenas por causa da alta concentração de mana deste lugar. Além disso, a conversão de energia parecia também fazer meus pelos faciais crescerem mais rápido. Talvez um ano. Eu disse isso como uma brincadeira. No entanto, um silêncio pesado encheu o ar. O movimento do luar me tocou. Em uma escuridão de outra forma escura, fui iluminado pela única fonte de luz. Os outros me encararam com rostos que eu não conseguia entender. Fiquei satisfeito com isso. Eu ri e me corrigi. Estou brincando. Estou aqui há apenas 5 semanas. No entanto, eles ainda estavam em silêncio. Realmente. Além disso, não foi uma experiência ruim. Na verdade, foi uma experiência necessária. Por 2 meses, lutei contra pessoas, não monstros. A atmosfera ficou estranha, mas Shin Jong-ak perguntou sem se importar muito com isso. Então você descobriu o que causou esse fenômeno? Sim, mais ou menos. Sério? Os olhos de Yoo Yeonha se arregalaram. Vou explicar mais tarde. Por enquanto, vamos para a base. Cheguei à minha base com os outros. A base que escolhi foi um prédio abandonado enterrado em uma floresta próxima. Como havia apenas uma entrada, serviu como um bom abrigo temporário. Nem mesmo meu cavalo estaria disposto a viver aqui. Jin, você passou um ano aqui. Sem nada por perto. Shin Jong-ak balançou a cabeça em desaprovação e Kim-soo perguntou com um olhar de pena. Não faz um ano. Realmente, acredite em mim. Enfatizei mais uma vez. Se eu soubesse que eles iriam ter pena de mim assim, eu nunca teria feito essa piada. Mas realmente não há nada. Sim, estou surpreso que você viveu aqui por tanto tempo. Você tem meu respeito. Yoo Yeon e Shai Na-eun fizeram uma careta. Eu não podia culpá-los. Esta foi provavelmente a primeira vez que viram uma casa tão dilapidada, onde apenas pedras e baratas estavam espalhadas. Mas isso era só por enquanto. Apenas espere. Haverá muito mais para ver. Peguei a mochila que eu mantinha na minha moto. Vasculhei a bolsa e tirei 2 tendas mágicas de um toque, colocando um pouco do poder mágico do Stigma neles. Tada! Eles instantaneamente inflavam e subiam. Uau! O que é isso? Agora, havia 2 casas adequadas. Os olhos de Shai Na-eun brilharam quando ela se aproximou das tendas. Antes que eu explique o que está acontecendo, vocês não estão com fome? Todos, exceto Shin Jong-ak, olharam para mim com olhos brilhantes. Tirei uma grelha, uma geladeira e vários equipamentos de cozinha da minha mochila. Mas vamos ter que massacrar. Eu já comi a maior parte da comida que trouxe, além de alguns pães e 10 sacos de ramen que deixei como suprimento de emergência. Como resultado, tivemos que caçar animais selvagens e abatê-los para obter sua carne. Açougueiro? Sim. Abri a geladeira. Havia um torso de porco embrulhado em 2 metades. Peguei essa 2 dias atrás. Cortei sua cabeça e membros e só deixei para trás seu corpo dividido em 2. Só para constar, vomitei 2 vezes durante todo esse processo. Nós temos que massacrar isso. Olhei para Kim-soo. Ele sorriu e levantou a mão. Eu vou fazer isso. Eu sou bom em coisas assim. E Yeongan, você ajuda Kim-soo também. Ok, abater. Combina com você. Kim-soo, o açougueiro. Esse pode ser o seu título. Shin Jong-ak provocou Kim-soo de lado. Entreguei-lhe 4 baldes de água vazios.
E você, vá buscar água. Há um riacho à direita deste lugar. O que? Shin Jong-gak fez uma carranca aterrorizante. Eu nunca vi uma expressão tão irritada. Ele parecia estar dizendo algo como você ousa me dar ordens? No entanto, eu já conhecia as palavras mágicas para controlá-lo. Ei, Shai Na-yun, vá com ele. Eu tio. Shai Na-yun, que estava olhando ao redor dentro da barraca, correu para fora. Shin Jong-gak pegou os cantis em silêncio. Então, ele tossiu algumas vezes e deu 2 baldes para Shai Na-yun. Vamos lá. Vamos buscar água? Sim. Ótimo, eu estava ficando com sede. Shai Na-yun e Shin Jong-gak caminharam juntos até o riacho. HMPH, porque é Shai Na-yun. Yo Yeonha resmungou enquanto os observava partir. Quando eu olhei para ela, ela se virou de mau humor. Murmurei para mim mesmo. Vamos fazer um pouco de ramen quando eles voltarem com água. Ramen. O rosto mal-humorado de Yo Yeonha desapareceu instantaneamente. Tirei alguns sacos de ramen da mochila e falei. Sim. Por que você não gosta deles? Você não vai fingir ser um chaebol nesta situação, certo? Yo Yeonha estalou os lábios e balançou a cabeça. Não, SSP. Eu acho que não há, SSP, nenhuma escolha. É melhor, SSP, do que morrer de fome, SSP. Ela devia estar com fome enquanto engolia sua saliva ruidosamente. O extra da novela capítulo 102. Fantasma, 4. Enquanto Shai Na-yun e Shin Jong-gak saíram para pegar água e Kim Sul e Yeongan estavam ocupados cortando o porco, Yo Yeonha perguntou se eu tinha uma vassoura. Dei a ela o que veio com meu conjunto de acampamento, e ela começou a varrer o chão próximo. Graças a ela, o abrigo que antes estava cheio de teias de aranha, sujeira e pedras se tornou um acampamento decente. Nada mal. Yo Yeonha olhou ao redor do lugar e deu um sorriso satisfeito. Enquanto isso, peguei um queimador e uma grelha e me sentei em uma cadeira de acampamento. Uau, certo. Tem algo que eu queria perguntar. Por que não posso usar o poder mágico? Levou 30 minutos para limpar este lugar quando deveria ter levado apenas 3. Yo Yeonha perguntou enquanto se espreguiçava. Você não pode usar o poder mágico que você trouxe do presente. O poder mágico utilizável começa a se acumular dentro de você depois de 2 dias, mas você terá que esperar pelo menos uma semana para se acostumar. Foi o mesmo na história original. O mana pós-Ultical do passado era muito diferente do mana mais estável do presente. Enquanto o primeiro era mais rico e denso, era mais teimoso e difícil de manejar. Todo mundo teria que sofrer por pelo menos uma semana até se acostumar. No entanto, isso se tornaria uma experiência valiosa para o futuro. Então é por isso. Essa voz não era de Yo Yeonha, mas de Kim Sul. Kim Sul e Yeongan voltaram e se sentaram ao meu lado. Você terminou? Sim, nós o dividimos em diferentes partes. Ei, estamos de volta. Shai Na-yun e Shin Jong-gak apareceram na entrada. Eles colocaram os baldes cheios no chão. Yo Yeonha olhou para a cena e soltou uma tosse seca. Então devemos comer agora, tio? Yo Yeonha parecia feliz por poder comer ramen. Agora foi a minha vez. Acendi a grelha, despejei água na panela e a coloquei no fogo. O menu de hoje foi barriga de porco e ramen. Primeiro, coloquei a barriga de porco na grelha aquecida. TSSSS. A carne fez um agradável som crepitante. Quando a água começou a ferver, coloquei vários sacos de ramen dentro. Ele. Yo Yeonha olhou para frente e para trás entre a barriga de porco e o ramen com a cara mais feliz do mundo. 4 minutos depois, sentamos ao redor da comida e compartilhamos uma conversa amigável. Barriga de porco e ramen. Embora Kim Sul e Yeongan estivessem acostumados a comê-los, esse não era o caso dos outros 3 que cresceram no luxo. Shin Jong-gak e Shai Na-yun apenas olharam para a comida, embora estivesse com fome. Yo Yeonha estava claramente se segurando por causa deles. Sua mana será reabastecida mais rapidamente se você comer. Animais por aqui têm alto conteúdo de mana. Quando eu disse isso, Shin Jong-gak finalmente pegou-se o pauzinho. Vendo Shin Jong-gak começar a comer, Yo Yeonha suspirou e encheu sua tigela com ramen. Ela cuidadosamente sorveu alguns fios de macarrão. Eu também enchi minha tigela com ramen e comi com a barriga de porco. Yo Yeonha, que estava me observando, também pegou uma barriga de porco e colocou em sua tigela. Então,
Ela comeu com ramen como eu fiz. Não, não. Sua pequena boca se moveu ocupada, e então sua cabeça caiu. Seus punhos cerrados tremeram. Ficou tão gostoso assim? Ela com certeza fez parecer assim. Ah, vou me sentir enjoado se comer isso. Com Shin Jong-ak e Eui-Yeon comendo, Shai Na-eun também desafiou lentamente uma barriga de porco. Um pedaço de carne gordurosa entrou em sua boca. É? Porque é tão gostoso. Mas depois de mastigar algumas vezes, ela murmurou com uma cara de surpresa. Expliquei com um pequeno sorriso. É um porco que cresceu comendo mana. O que? Este porco vivia em uma área onde a concentração de mana é maior que a montanha Baekdu. Animais que cresceram em áreas de alta concentração de mana eram muito mais deliciosos do que o gado comum. Mas como essas áreas eram principalmente propriedades privadas, esses animais eram preciosos e caros. Em outras palavras, o porco deste lugar era classe alta, mesmo para o gosto de Shai Na-eun. Uau! Sério? Isso é incrível! Shai Na-eun começou a mover seus pauzinhos energicamente. Sentindo-se ameaçada por sua velocidade, Eui-Yeon também acelerou seu ritmo. Comemos pelos próximos 30 minutos sem falar. Na hora que a refeição acabou, Shai Na-eun apontou para mim com seus pauzinhos. A propósito, isso surpreendentemente fica bem em você. O que? Esse cabelo e barba. Você parece alguém de um drama histórico. Você sabe, como um daqueles guerreiros que agem de maneira legal. Kim-soo, que estava ouvindo ao meu lado, também entrou na conversa. Ela está certa. A Jin, sua barba cresce como um ocidental. Como um modelo ocidental. Não, não é um modelo. Um modelo ocidental. Dê de ombros orgulhosamente sem falar. Pode não parecer, mas na verdade passei algum tempo penteando meus pelos faciais. Mas naquele momento, Yeon murmurou em voz baixa. Sim, eu acho que você fica melhor quanto mais seu rosto estiver coberto. O que? Importa-se de repetir isso. Onde está a água, tio? Ela parecia ter dito isso inconscientemente enquanto desviava meu olhar. A propósito, você está tomando banho? Você parece muito sujo. Eu faço. Pelo menos uma vez a cada 2 dias em um riacho próximo. O que? Ei, e a água que acabamos de beber? É um fluxo diferente. Além disso, nós fervemos. Mas ainda. Shai Na-eun ainda parecia um pouco descontente. Barba. Enquanto isso, Shin Jong-ak estava esfregando o queixo ao lado de Shai Na-eun. Depois de mais ou menos uma semana, senti como se pudesse ver Shin Jong-ak com barba. De qualquer forma, isso foi o suficiente para brincar. Bati palmas. Reunir-se. Vou explicar a situação atual. Esta viagem no tempo foi causada por um fantasma. Mas não importa quão forte fosse a alma de um fantasma, normalmente nunca seria capaz de enviar humanos de volta ao passado. Isso porque a viagem no tempo era um fenômeno místico que nunca havia sido observado antes. Não foi nada menos que um milagre. No entanto, esse fantasma foi capaz de produzir uma parte desse milagre. Usava um remanescente da torre. Tirei um cristal roxo do bolso. Então, perguntei a Shin Jong-ak. A Torre do Tempo estava dentro da Montanha do Vento, certo? Sim. Meu avô a conquistou há mais de 20 anos. Milagre. Apenas a recompensa de uma torre poderia chegar perto de realizar tal façanha. Quando uma torre fosse conquistada, ela se condensaria em um inimaginável grande volume de poder mágico e seria deixada para trás no mundo. Esses chamados cristais da torre tinham funções diferentes dependendo das torres de onde vieram. A pedra flutuante usada para manter Clancy Slate flutuando também era um cristal da torre, assim como a pedra do oceano e a pedra da informação. Quando a Torre do Tempo se condensou em um cristal da torre, um pouco de seu poder mágico foi deixado de fora. Durante muito tempo, eles se juntaram e formaram esse remanescente. Mostrei a eles um cristal roxo do tamanho de uma unha. Esta pequena coisa era um remanescente da torre. Então o fantasma emprestou o poder deste cristal e nos puxou para um mundo gravado. Um mundo gravado. De acordo com minhas configurações, era conceitualmente semelhante a um mundo paralelo, mas um pouco diferente. Yeon parecia entender vagamente o que eu estava dizendo, mas Kim-soo parecia confuso quando inclinou a cabeça e perguntou. Um mundo gravado. Sim. É uma forma de espaço mágico que reproduz o passado. Não é tão diferente do mundo real, pois opera com as mesmas leis da física.
mas não pode afetar o mundo real de forma alguma. Oh, continuei minha explicação. O próximo tópico era sobre o inimigo que tínhamos que derrotar. E neste lugar, há um Djinn que atende pelo nome de Azura. Assim como nós, ele foi puxado para este mundo pelo fantasma. A propósito, ele não é o verdadeiro Azura, então não se preocupe muito. Azura. Fiquei pasmo quando descobri pela primeira vez. Eu até dei a ele um nome bonito como Sheonwa. 2. Eu não sabia por que ele mudou para Azura. E se o verdadeiro Azura descobrisse? Ele está usando cristais de mana para ficar mais forte. Os cristais de mana foram criados naturalmente quando a mana se condensou em um estado sólido. Eu tenho uma pergunta. Naquele momento, Yeonha levantou a mão. Como ele pode ficar mais forte usando cristais de mana? Não foi até os anos 2000 que os cientistas descobriram como usá-los. Por comê-los. A maioria das pessoas morreria instantaneamente ao consumir cristais de mana. Mesmo que conseguissem sobreviver, sofreriam enormes ferimentos internos enquanto o poder mágico em seus corpos lutava contra a mana condensada do cristal. No entanto, este Djinn era diferente. Parece que ele ganhou um poder especial ao se unir ao fantasma. Ele pode engolir e digerir cristais de mana sem nenhuma repercussão. Então, as expressões das crianças ficaram sérias. Azura era um pouco mais forte do que na história original. No entanto, não foi em um grau preocupante. Eu não poderia dizer o mesmo sobre outros antagonistas, mas eu era o contra-ataque perfeito para este autoproclamado Azura. Então este Azura é nosso único inimigo? Shinjongake perguntou, e eu balancei minha cabeça. Não, há mais. Mas antes de falar sobre isso, preciso explicar como podemos voltar ao presente. Coloquei o cristal roxo na palma da minha mão. Como eu disse antes, este remanescente da torre é o que mantém este mundo do passado unido. Azura tem esses cristais colocados ao redor deste mundo. Sem eles, ele não pode materializar o passado. Então temos que roubá-los. Certo. Abri um mapa que fiz. Há um na prefeitura de Gwangmyeong, em uma torre de água a nordeste, um em um arsenal a oeste, em uma torre de aço ao sul. Havia 6 cristais que precisávamos roubar. Uma vez que os tínhamos, só precisávamos reuni-los no mesmo lugar e esmagá-los ao mesmo tempo. O passado então desmoronaria e seríamos capazes de retornar ao presente. Claro, Azura usaria os 5.000 moradores da prefeitura de Gwangmyeong para tentar nos impedir. Azura tem 5 subordinados guardando cada um dos locais além da prefeitura de Gwangmyeong. Os 5 subordinados de Azura. Para ser completamente honesto, eu não seria capaz de vencê-los, não importa o truque que eu fizesse. Era uma questão de adequação. Curiosamente, eu poderia vencer seu líder, mas não poderia vencer seus lacaios. Então, está claro o que precisamos fazer. Essas foram as palavras de Kim-Soo. Eu balancei a cabeça enquanto bocejava. Atualmente, era 1 da manhã. Era hora de dormir. Está tarde. Vamos descansar por 5 horas. Ele irá ajudá-lo a reabastecer sua mana. Primeiro, vamos começar escolhendo quem vai ficar na vigília noturna. Alvorecer. Abri os olhos, sentindo o vento frio da manhã. Ficando aqui por 40 dias, desenvolvi um hábito de sono curto. Durante as 6 semanas que estive aqui sozinho, dividi meu sono em períodos de 1 hora sem saber quando os inimigos chegariam. Houve até uma época em que eu passava o dia inteiro sentado em uma árvore porque eles estavam patrulhando a área. Mas talvez porque eu estava me sentindo bem, o ar da manhã parecia refrescante. Saí da barraca para um alongamento matinal. Quando saí para a entrada do prédio abandonado e parcialmente destruído, vi Shainayun vigiando. O tom azul do crepúsculo brilhou levemente sobre ela. Ela parecia ter sentido minha presença quando se virou ligeiramente para mim. Sua vez? Quando ela me viu, ela sorriu levemente. Sim. Vejo que você está de vigília noturna. É moleza. É isso? Percebendo que meu cabelo na altura dos ombros estava solto, eu amarrei de volta. Enquanto isso, Shainayun estava olhando para mim com olhos cheios de curiosidade. Ei, não é desconfortável ter cabelo comprido. O seu é quase tão longo quanto o meu. Isso é. Mas não posso cortar porque posso ser amaldiçoado por um mago amaldiçoado. Eles ainda têm um mago de maldição? Sim. Ele está andando com um boneco de voodoo. Eu caminhei até Shainayun. Então, eu a enxotei enquanto ela estava sentada na minha bicicleta. TSK.
Shai Nayun estalou a língua e se moveu para a cadeira de vigia noturna. Sentando-se, ela olhou para frente. Eu segui sua linha de visão. Um mundo de alvorada se estendia no horizonte. O céu estava brilhando com estrelas e a terra estava cheia de vegetação exuberante. De repente, fiquei curioso sobre o que Shai Nayun estava pensando ao olhar para essa cena do passado. O que você pensa sobre o MM? Eu estava me perguntando por que o fantasma não poderia ter me trazido para 2000 em vez de 1972. Eu não era tão estúpido a ponto de não saber o que ela queria dizer. 2000 foi quando a mãe de Shai Nayun estava no auge de sua vida. Eu silenciosamente olhei para a floresta. Mas de repente, Shai Nayun disse algo que eu não conseguia entender. Bem, eu tenho certeza que você pensou sobre isso também. Eu me virei para Shai Nayun. Ela falou baixinho, ainda de frente para a floresta. Desculpe, eu não deveria reclamar na sua frente. Ignore isso. Ao ouvi-la, de repente me lembrei dos meus pais. No entanto, não continuei pensando nisso por muito tempo, pois era muito doloroso. Shai Nayun, que estava me espiando, de repente falou com uma voz alegre. Ah, a propósito, minha mãe nasceu em 1972. Então ela teve você quando ela era bastante velha. É assim que era naquela época. Ela estava super ocupada. Tenho certeza de que ela não teve tempo e tranquilidade para fazer um filho quando era jovem. Shai Nayun murmurou enquanto olhava para minha moto. Então, ela repetiu o que disse antes. Minha mãe nasceu em 1972. No Hospital Sungmu. Hospital Sungmu. Ficava apenas a 30 minutos daqui em uma moto. Se este fosse um mundo real, isso é. Não podemos entrar no centro de Seul. Este mundo está restrito a apenas esta área. Oh, entendo. Escondendo sua decepção com um suspiro silencioso, Shai Nayun sorriu brilhantemente. Que infeliz, não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.